Boa tarde ao Sr. Engenheiro Pedro Salema, Presidente do Conselho de Administração da EDIA, e ao Professor Nuno Canada, que é o Presidente do INIAV. Nós vamos começar esta audição e começamos pelo Engenheiro Pedro Salema, que tem um PowerPoint para apresentar. Houve aqui umas questões técnicas porque estamos a transmitir em direto, esta audição é transmitida em direto, e para potenciar e promover, para permitir, melhor dizendo, que fosse transmitido em direto, e acho que é de extrema utilidade que assim aconteça. Por isso, sem mais delongas, tem a palavra o Engenheiro Pedro Salema para apresentar os fundamentos desta audição. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o olival em Alqueva. Tenho uma apresentação que fica disponível, que vou passar muito rapidamente, tem muita informação, portanto não me vou prender com pormenores. Acho que o importante aqui é pensar um bocadinho a mensagem da importância da cultura do olival em Alqueva e da importância do projeto Alqueva no panorama agrícola nacional. Uma breve caracterização do olival em Portugal: há cerca de 360 mil hectares em Portugal que se têm mantido. Nos últimos anos esta área tem-se mantido, mas o que temos assistido é uma grande reconversão dessa área, portanto têm desaparecido hectares pouco produtivos e têm aparecido hectares muito produtivos. Esta mudança aconteceu principalmente no Alentejo, puxada pelo projeto de Alqueva, e com essa mudança hoje temos produções que são recorde. Nas últimas campanhas atingiram os recordes absolutos de produção e, portanto, passámos de uma situação em que éramos cronicamente deficitários para uma situação em que somos sedentários em produção de azeite em Portugal. Há cerca de 1 milhão de hectolitros de azeite produzidos em Portugal, 1.000 milhões de volume de negócios em 2017, são alguns números do impacto económico do setor, e aqui já passando para a realidade Alqueva, portanto para a realidade gerida pela EDIA, vemos nas barras a área inscrita e na barra mais pequena a proporção que é beneficiada, regada com olival. Portanto, uma trajetória claramente crescente e que atingiu no ano passado já cerca de 60 mil hectares regados. São os dados em pormenor, e aqui também o consumo da água, naturalmente, que segue a área beneficiada. Uma palavra importante dizer é que a cultura, a oliveira está extremamente bem adaptada ao nosso clima, portanto é provavelmente a espécie agrícola mais antiga que se pratica, que se cultiva na Península Ibérica, e portanto as necessidades hídricas são muito reduzidas. Só talvez só se pode comparar com a vinha, digamos, em poucas necessidades hídricas. E, portanto, conseguimos, com a mesma água, fazer mais hectares daquela cultura, com rendimentos muito interessantes. Aqui são os consumos também de água. Dados de investimento que conseguimos apurar: cerca de 300 milhões de investimento privado em instalação de olivais, só em instalação de olivais desde 2011, metade em sistema em vaso e metade em sistema em sebo. E custos médios também na ordem dos 60 milhões ano. Agora, relativamente ao emprego, também é muito importante perceber o que é que este setor já emprega. Nós, se formos deduzir pelas necessidades de trabalho necessárias para cultivar cada hectare, chegamos a cerca de 3.600 unidades de trabalho agrícola, mas se pensarmos que há postos diretos e indiretos e utilizarmos o multiplicador da Universidade de Rennes, que é, assim, digamos, a meca da olivicultura mundial, que aponta para 16 pessoas por 100 hectares, esta métrica, para 60 mil hectares, portanto estamos a falar
de 10 mil postos de trabalho. E 60 mil hectares é hoje, não é futuro, é hoje. Portanto, nós hoje devemos ter um nível de emprego perto de 10 mil pessoas associadas ao olival na zona de Alqueva, só na zona de Alqueva. Depois, a indústria que se instalou na região também é muito significativa. Temos 91 lagares instalados no Alentejo, 51 na zona de Alqueva. Estes 51 são praticamente todos lagares de 2 fases, portanto, os lagares mais modernos, que produzem 2 produtos só, portanto, produzem azeite, naturalmente, e produzem bagaço. Antes faziam-se mais lagares de 3 fases, que tinham também as águas russas, essas hoje praticamente não existem, só temos lagar de 2 fases. Temos um volume muito grande de bagaços com grandes umidades. Depois este slide também vou acelerar, porque é uma análise SWOT, fica para a vossa análise, e falar um pouco também no impacto da cultura do olival, que, diz a ciência, não tem consequências muito diferentes de outras culturas. Nós hoje conseguimos, com a monitorização que fazemos, que é muito apertada, verificar que os parâmetros ambientais, por exemplo, de qualidade da água, estão perfeitamente dentro do que é expectável. Temos a maioria das classificações como razoáveis nos recursos superficiais. Temos trabalhos, por exemplo, ao nível da linária Ricardoi, com resultados muito interessantes. É uma espécie protegida que vive principalmente em olivais, mas que não está a sofrer com esta mudança. Temos monitorizações na avifauna também muito interessantes, com indicadores de densidades e de espécies com interesse para a conservação, muito interessantes no interior dos olivais. E, portanto, os olivais que às vezes nós ouvimos nas notícias, isto é um deserto, não tem um ser vivo, já não há mosquitos, já não há passarinhos, não sei. Isso não é o que a monitorização diz. Portanto, a monitorização mostra que há muita biodiversidade dentro daqueles olivais, desde que as práticas sejam respeitadoras do ambiente. Portanto, não há, na nossa opinião, boas ou más culturas, há boas ou más práticas agrícolas. As práticas agrícolas, quando são de acordo com o que a ciência diz, respeitam o ambiente, porque é também a forma mais económica de fazer a cultura. O respeito do ambiente compensa economicamente. Um balanço de carbono também muito interessante, penso que o Presidente do INAF também vai referir esta questão e, portanto, vou saltar. Eu gostava de apontar aqui algumas medidas que foram identificadas num estudo que a EIDIA teve a oportunidade de liderar e deixar com a tutela de compatibilização da agricultura e da olivicultura intensiva com o ambiente. E o que desse estudo resultou foi um conjunto de recomendações que, no fundo, são boas práticas de respeito ambiental para garantir que é possível termos uma área muito grande no Alentejo, que ainda assim, desculpem o parênteses, há que comparar com a área global do Alentejo. Portanto, nós sabemos a superfície agrícola do Alentejo são cerca de 1.900.000 hectares e nós temos 60.000 hectares de olival regado e, portanto, temos que sempre pôr este contraponto. Mas estava a referir a questão das práticas, que tenho aqui alguns exemplos, como as chebres de compartimentação, uma forma de garantir que há separação entre campos e conseguimos atrair os auxiliares biológicos para manter algum equilíbrio naquelas regiões, por exemplo, as abelhas, as joaninhas, portanto, todos os auxiliares que existem na natureza e que combatem as pragas podem ser atraídos por faixas nas perimetrias, nas periferias destes campos e com custos muito baixos e com resultados muito interessantes. Outro exemplo de uma prática de compatibilização é a preservação dos charcos mediterrâneos costenturários, que são habitats que são protegidos
pela legislação comunitária e que temos vários exemplos de preservação em conjunto com os agricultores, vedando estes espaços e fazendo a monitorização, portanto, destes locais. As linhas de água são outra das práticas essenciais, portanto, há que preservar a rede hidráulica natural, portanto, toda a rede de drenagem natural, que no fundo são as linhas de água, devem ser acarinhadas com a nossa máxima energia, garantindo que estão frondosas, que estão, por exemplo, na fotografia de baixo, vê-se ali uma linha de água que praticamente não vemos a linha de água, está forrada de árvores. É assim que todas as linhas de água deviam estar, cheias de árvores, cheias de arbustos, cheias de ervas, funcionando como um ímã para a biodiversidade e um biofiltro para garantir que todas as escorrências que eventualmente aconteçam dos campos vizinhos são filtradas por esta natureza. Um exemplo aqui de um projeto de valorização das linhas de água e agora entrando num outro ponto, na questão do que podermos fazer aos subprodutos da indústria do azeite. Portanto, nós temos fundamentalmente três, portanto, temos o caroço, que normalmente é aproveitado, em muitos destes lagares têm sistemas de extração de caroço do bagaço e esse caroço é valorizado com a queima localmente no lagar para aquecimento. Portanto, as caldeiras de biomassa que existem nos lagares modernos são todas alimentadas com o próprio caroço. Um exemplo fantástico de economia circular, não é? Em que o resíduo fica e é consumido localmente. Nos sítios onde há até excedente deste caroço, ele é um produto que tem valorização no mercado e podemos vender este caroço e conseguir no mercado local uma valorização interessante. Depois temos o elefante na sala, não é? Que é o bagaço, que normalmente tem sido encaminhado para secagem, para extração química, e é aqui que estamos a falar nas fábricas de Fortes, de Ferreira, estamos a falar neste tipo de unidades que tiram um bocado de umidade a esta pasta, que é o bagaço, e depois usam um solvente, um diluente, para retirar a gordura que ainda existe nesse bagaço. O que a unidade faz é isto. O problema é que a capacidade industrial que está instalada não está a conseguir acompanhar a produção primária. Portanto, nós hoje estamos numa situação em que a indústria já não é capaz de absorver mais bagaço. Mas há ainda outras hipóteses. Já existem formas de fazer extração física e não extração química, valorizando o produto obtido de forma muito significativa. Portanto, um óleo de azeitona que seja extraído quimicamente vale muito pouco. Se for extraído com meios físicos, vale mais. E, finalmente, a compostagem. O que é a compostagem? É fazer um estrume, uma mistura de resíduos que, por ação bacteriana, é decomposto e fica estabilizado, perdendo os cheiros, as sementes, todos os produtos. Portanto, tenho um vídeo no fim que gostava de mostrar. É essa ideia que gostava de deixar aqui. A compostagem pode ser uma via, a grande via para resolver o problema destes resíduos. Nós já temos uma unidade piloto que chamamos URSA, uma unidade de recirculação dos subprodutos da Alqueva. A ideia é que não haja só uma unidade ou uma mega unidade, mas uma constelação de unidades para que possam estar em proximidade com os locais onde os resíduos são produzidos e também em proximidade dos locais onde vão ser aplicados o produto final. Porque aqui, nestes produtos, portanto, que têm grande volume, o transporte tem um peso imenso. E, portanto, temos que não podemos estar com uma unidade no centro do país para absorver os estrumes dos leitões da bairrada e depois a aplicar o composto em Mértola. Portanto, isto não faz sentido porque temos 300 km pelo caminho. Mas com proximidade isto pode ser resolvido. Esta é uma fotografia e vou acabar depois com o vídeo. Para acabar a apresentação, que a EDIA tem feito algumas ações de divulgação, tem muito material que põe à disposição dos seus clientes e de todos os interessados.
e ajuda também a identificar as condicionantes ambientais, ecológicas e patrimoniais de cada parcela. Há alguns folhetos, temas que falei aqui, dos charcos mediterrâneos, das unidades ursas, portanto, tem sido. Um resumo da apresentação, portanto, o olival tem tido algum bad press, não é? Tem tido alguma má imprensa, tem estado nas bocas no mundo pelas más razões. Nós não acreditamos que esse bad press ou que essa má publicidade é justa, porque, no fundo, estamos a fazer pagar o justo pelo pecador, não é? A pegar num exemplo que não tem corrido bem. De facto, nitidamente, a solução o caso de Fortes, com certeza, ou que parece que está alguma coisa a correr mal ali. Se há tantas queixas, com certeza que alguma coisa não deve estar a correr bem, mas não é por existir uma unidade fabril que está com problemas de poluição e de excessiva proximidade a uma povoação, que devemos condenar um setor que tem este impacto económico que apresentei. E pronto, se calhar deixando ficar a apresentação, que tem muitos elementos, eu pedia então para passar um vídeo que tem 2 minutos e que consegue explicar, penso que muito bem, o projeto URSA, que valoriza os resíduos através da compostagem. Muito bem. Temos já condições técnicas para... Muito bem. Faz favor. Sr. Engenheiro Pedro, se quiser fazer algum comentário, tem a palavra. Não temos som? Não temos som. Então tinha que fazer a narração. O que nós estamos a ver é uma fotografia da unidade em produção, está instalada na herdade da ABOB, uma herdade do Estado, onde existem já produtores de resíduos. Este é o nosso técnico que é responsável por esta unidade, e o que está a dizer é que é preciso estarmos em proximidade, temos que estar próximo dos locais onde são produzidos os resíduos e próximo dos locais onde são consumidos estes resíduos. Estamos a ver a máquina a fazer a mistura, portanto, isto tecnicamente não tem muita ciência. O único truque é garantir que a mistura de resíduos é equilibrada do ponto de vista da relação carbono-azoto. Pondo a coisa em termos muito simplistas, o que nós temos que garantir é que temos coisas verdes e coisas castanhas na proporção certa. Coisas verdes, entenda-se relva, e coisas castanhas, entenda-se a coisa que sai pelo coisa das vacas, não é? Portanto, essa coisa castanha é rica em azoto, a coisa verde é rica em carbono. Se nós conseguimos uma proporção equilibrada destas duas coisas, a natureza vai fazer o seu trabalho. As bactérias vão estar presentes naquelas pilhas, desde que tenham umidade, desde que tenham oxigénio. Por isso, é preciso garantir a mistura, o que a máquina está a fazer. Uma máquina está a misturar e garantir que temos elementos que são sólidos, por exemplo, uma folha que está a dar estrutura e alguma estrutura àquela massa, e depois outros elementos que são uma papa, que no fundo o bagaço é uma papa, que sozinho não consegue ser arejado. Com isto e com um bocadinho de água por cima, a natureza faz o resto. Portanto, estou a usar uma linguagem muito simplista de propósito, não é? O menos científica possível. O que é que acontece dentro daquela pilha? As bactérias começam a trabalhar e os antigos diziam tem que cozer, o estrume tem que cozer, ou tem que curtir. O que é isto? Atinge uma temperatura muito elevada a pilha, atinge os 80 graus, naturalmente, portanto, sem pôr produto nenhum, isto atinge os 80 graus, e com esses 80 graus, os patogénicos são mortos. Portanto, as coisas que cheiram mal desaparecem. As sementes de ervas daninhas, que também estão naquela pilha, são mortas. Portanto, o produto não vai ter contaminação nenhuma. As doenças são mortas. E, portanto, o produto fica estéril, fica sem cheiro e fica pronto a ser aplicado. E isto acontece naturalmente em cerca de 3 meses. É só preciso garantir esta mistura equilibrada, a oxigenação e a umidificação da pilha, e conseguimos um produto que pode ser a revolução e a solução para este problema.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Salema. É com especial agrado que vi estas imagens, uma vez que me recorda que na anterior legislatura foi aqui amplamente discutido, até levar à aprovação deste projeto URSA, e eu próprio estive no lançamento na Herdade da Abóbora de quando este projeto foi lançado, e com a presença do então Secretário de Estado Miguel Freitas, e é naturalmente com uma satisfação particular que vejo a implementação deste projeto agora. Mas, continuando esta nossa audição, dou sim agora a palavra ao Sr. Professor Engenheiro Nuno Canada para colocar as questões. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se o Sr. Presidente estiver de acordo, eu faria primeiro uma abordagem sobre o azeite, o olival e os subprodutos, nomeadamente naquilo que tem despertado mais interesse para a investigação e para a inovação, por terem sido considerados os temas mais relevantes para o país. Começando pelo azeite, tem sido feito um conjunto muito alargado de estudos no domínio dos benefícios para a saúde do azeite. Desde logo, hoje em dia, percebe-se bem com os dados científicos que temos que o azeite é um alimento central para a dieta mediterrânica e que tem muitos benefícios para a saúde. Há uma série de linhas de estudo em curso e já temos resultados que mostram claramente que o azeite diminui de forma significativa o risco de ataques cardíacos, que diminui de forma significativa o risco de diabetes tipo 2, diminui o teor do colesterol mau, baixa a tensão arterial, baixa o risco de osteoporose. Há estudos mais recentes que mostram uma coisa que não era conhecida do azeite, que é o azeite tem um efeito muito positivo sobre as funções cognitivas, portanto, a capacidade intelectual das pessoas quando envelhecem, as pessoas que consomem mais azeite mantêm a capacidade intelectual mais tempo e também as pessoas que consomem mais azeite têm menos tendência a ter depressões. E para além disso, o azeite ainda é um potente anticancerígeno. Portanto, estes efeitos benéficos para a saúde mostram que o azeite é um alimento muito importante para a população portuguesa. Depois, outro aspecto que tem sido muito trabalhado em termos de investigação e inovação tem sido o aumento de produtividade, mantendo uma elevada qualidade, e os resultados têm sido muito bons. De resto, nós costumamos apontar esta fileira como sendo o exemplo daquilo que nós queremos para o setor agroalimentar. É uma fileira que tinha um grau de autoaprovisionamento de cerca de 50% há 15 anos, e neste momento tem um grau de autoaprovisionamento de 160%. Portanto, mais de triplicou o grau de autoaprovisionamento, e isto é a nossa ambição, é diminuir importações, aumentar exportações, sem perder qualidade. E este aumento de produtividade conseguiu-se mantendo mais de 95% dos azeites com qualidade virgem e virgem extra. E, portanto, em relação ao azeite, esta questão dos benefícios para a saúde, da produtividade, da qualidade, têm sido os aspectos centrais das equipas que se dedicam à investigação e à inovação. Em relação ao olival, portanto, o olival é uma cultura muito bem adaptada aos ambientes mediterrâneos. Nós, hoje em dia, cada vez mais, num contexto de alterações climáticas, precisamos destas culturas bem adaptadas aos ambientes mediterrâneos, mas, para além disso, é uma cultura que está muito disseminada por todo o território nacional. Em função das condições edafoclimáticas, temos mais tradicional, intensivo, superintensivo, mas é hoje uma cultura muito importante para a fixação de pessoas nos meios rurais e tem muita relevância social em termos dos empregos diretos e indiretos que origina, e tem esta relevância económica que o Presidente da EDIA já nos disse. Para além disso, e como o Presidente da EDIA também já começou a dizer, hoje em dia a maior parte dos olivais são conduzidos com muito boas práticas, que são práticas ambientalmente sustentáveis. E, portanto, há muito conhecimento já sobre a gestão do coberto vegetal, sobre o favorecimento da biodiversidade, sobre a prevenção da erosão do solo que este tipo de olival tem, o combate à desertificação e também um aspecto muito importante que é a incorporação de carbono no solo, que se liga com o contributo do olival para a neutralidade carbónica. O olival é uma cultura que contribui muitíssimo para a neutralidade carbónica.
A capacidade de sequestro de carbono está diretamente relacionada com a densidade de árvores, sendo que o olival intensivo e superintensivo são os que sequestram mais carbono, sendo que o superintensivo sequestra cerca de 10 vezes mais carbono que o tradicional por hectare. Só a título de exemplo, para termos uma noção do que é que estamos a falar, o sequestro de carbono do olival superintensivo da zona do Alqueva sequestra tanto carbono por ano quanto aquele carbono que é produzido pela população de Beja e Évora juntas. E, portanto, este contributo para a neutralidade carbónica é muito importante. Em relação à questão dos subprodutos. A questão dos subprodutos, nós olhamos agora para as grandes tendências mundiais e europeias no âmbito do Green Deal, do Farm to Fork e toda a investigação que está a ser feita na Europa. Há aqui um esforço enorme de evoluir de uma economia linear para uma economia circular. Portanto, nesta lógica da agricultura circular, em que nada se perde, tudo se transforma. E isto é um esforço que nós estamos a fazer em todas as fileiras. E aqui no olival não é exceção, naturalmente. E, portanto, indo aqui à situação dos bagaços, portanto, para além desta abordagem industrial da extração dos óleos, mais tradicional, a este nível tem havido evoluções tecnológicas que permitem que as unidades possam ser muito menos poluentes, mas, para além disso, há outras alternativas, nomeadamente a compostagem que o Presidente da EDIA já falou. Os estudos de compostagem que nós temos disponíveis na Península Ibérica são estudos muito interessantes em termos daquilo que o composto posto na terra pode ter de impacto positivo para o solo. Portanto, nós sabemos que estamos cada vez a tentar migrar de fertilizantes de síntese para fertilizantes orgânicos e o composto este composto, com este método que o Presidente da EDIA apresentou, é um fertilizante orgânico dos mais poderosos que nós temos. Só a título de exemplo, nós temos, por exemplo, um estudo de longo termo em que foi aplicado composto durante 17 anos numa terra da Andaluzia, e esta aplicação sistemática deste composto, deste bagaço de olival compostado, permitiu aumentar em 400% o teor de matéria orgânica no solo, que é uma das coisas críticas no nosso país, a capacidade de retenção de água 26%, o teor de azoto total 600% de aumento, e o fósforo, que em todas as linhas de investigação apontam que vai ser uma das principais escassez, um dos principais elementos de escassez de longo prazo na agricultura em todo o mundo, e em particular em Portugal, aumentou 1000% no solo com a aplicação sistemática deste composto. E, portanto, as nossas equipas de investigação sustentam completamente esta posição do Presidente da EDIA de que a compostagem pode ser um complemento às estações, às indústrias que existem de extração de bagaço. Este composto pode ser produzido de acordo com requisitos que podem ser encaixados na legislação já existente, nomeadamente na legislação de fertilizantes, que é o Decreto-Lei 103 de 2015. Há ainda uma outra solução que, em sítios onde não seja possível ter estas unidades industriais de extração de óleos nem estações de compostagem, pode ser aplicada do ponto de vista técnico-científico face aos estudos que já existem, mas com algumas restrições, que é a aplicação direta na terra dos bagaços. Há estudos que mostram que isso pode ser feito em determinadas condições. No entanto, ainda não há legislação para isso e, portanto, será uma coisa que, a pensar, o ideal é aplicar o composto, mas em sítios onde não é possível ter uma estação de compostagem nem uma unidade de extração, pode ser possível, mediante certas condições, fazendo legislação para isso, à semelhança do que já se fez para as águas russas, poder aplicar. Para além disso, ainda nesta lógica de economia circular, pode haver aqui algumas alternativas mais de nicho para valorizar a fileira do olival e do azeite,
nomeadamente há estudos muito promissores para a aplicação de princípios bioativos de alto valor para a indústria cosmética e farmacêutica, que pode acrescentar valor a alguma parte da fileira, e também, nesta lógica de economia circular, a produção de energia através dos resíduos dos lagares de azeite. Não só com o caroço, mas também para a produção de biocombustíveis, biogás, etc. E, portanto, em síntese, estas são as principais linhas de investigação e inovação a que se têm dedicado as equipas europeias, principalmente do sul da Europa, nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Professor Nuno Canada, pela sua exposição, que foi muito esclarecedora, em meu entender. Vamos então agora dar a palavra aos grupos parlamentares, aos seus deputados. Eu informo que isto é uma reunião devido às contingências mista, ou seja, temos um conjunto de seus deputados que estão a assistir a esta audição e irão participar, querendo, por videoconferência, e o restante presencial em número reduzido. Dizer também que, e quero fazer esse agradecimento e reconhecimento aos serviços de informática e aos serviços do Canal Parlamento, que têm aqui uma logística difícil para que estas apresentações em PowerPoint, as apresentações dos nossos convidados, sejam transmitidas e do conhecimento de quem está em videoconferência e, ao mesmo tempo, transmitidas no Canal Parlamento, que é aqui uma logística difícil, mas a todos o meu muito obrigado e o reconhecimento pelo trabalho. Dou então a palavra para a primeira inscrição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho, que se junta a nós diretamente de Portelo, presumo. Precisamente, Sr. Presidente. Não sei se me está a ouvir. Os meus cumprimentos ao Sr. A ouvir e a ver em perfeitas condições. Tem a palavra. Obrigado. Um cumprimento especial aos nossos convidados, o engenheiro José Pedro Salema e o professor engenheiro Nuno Canada. Felicitá-los e agradecer-lhes pela magnífica exposição em pouco tempo, mas que nos deu uma ideia correta e esclarecedora sobre, portanto, os temas aqui em discussão e que ouvi com muito agrado. Vem sendo construída uma narrativa e implementada uma campanha com uma visão muito negativa sobre o aproveitamento do regadio da Alqueva. E essa narrativa é sobretudo contra a agricultura intensiva e peca, a mesma narrativa, pela falta de estudos e de suporte técnico concretos e fidedignos. A Alqueva veio permitir que também o interior do país revele hoje um novo dinamismo, podendo protagonizar um eixo estratégico do modelo de desenvolvimento económico que queremos para o país. O regadio tem permitido, no momento crítico que vivemos, que a agricultura intensiva tenha contribuído de forma decisiva para evitar uma crise alimentar a par de uma grave crise sanitária que vivemos. A Alqueva é, sem dúvida, um caso de sucesso que é importante aprofundar. O regadio introduziu uma clara mudança de paradigma na agricultura alentejana. Mais tecnologia, maior profissionalização, diversificação de produtos, interação com o sector da indústria agroalimentar, produção para os mercados externos, enfim, nestes últimos 20 anos assistimos no Alentejo a uma verdadeira revolução na agricultura. De país importador, Portugal passou a estar entre os maiores produtores de azeite do mundo e as exportações têm crescido de forma muito marcada, contribuindo de forma muito positiva para o saldo da balança do complexo agroalimentar nacional. A qualidade do azeite, um produto reconhecidamente bom para a saúde, como tivemos a oportunidade de ouvir há pouco, verificada em rigoroso controle de despistagem de resíduos tóxicos, é de excelência. E mais de 95% da nossa produção é de qualidade virgem e extra virgem. Contrariamente ao que se pretende fazer crer, está comprovado que o olival está entre as culturas de regadio menos exigentes em água. A oliveira é importante sumidor de dióxido de carbono e o sequestro aumenta consideravelmente nos olivais de maior densidade. O olival é das culturas menos exigentes na aplicação de fitofármacos e os que são utilizados, cumprindo a apertada regulamentação europeia, têm baixa perigosidade.
Há poucos dias, o Eurostat apresentou dados que indicam uma redução de 43% no uso de fitofármacos em Portugal entre 2011 e 2018, confirmando que somos o Estado com maior redução de vendas e uso desses produtos. Estudos oficiais, tanto controlados pelo INIAV, em que é realizada a comparação dos efeitos ambientais dos olivais modernos com as principais culturas do Alentejo, como a vinha, o trigo, prados, pastagens, arroz, tomate, milho, concluem que o olival moderno não promove mais pressões ambientais do que outras culturas regadas com expressão determinante no Alentejo. Em paralelo, com estes bons resultados, tem-se criado em torno das culturas de regadio e, em particular, do olival, um alarmismo incompreensível, injustificado e não comprovado que coloca em causa o contributo que esta nova realidade tem dado à dinamização da agricultura, ao desenvolvimento do Alentejo e também no combate às alterações climáticas. Nós estamos solidários com as populações afetadas pelos problemas causados pela deficiente elaboração de unidades de tratamento de bagaço de azeitona e que urge resolver, mas não os podemos confundir com a exploração do olival. O olival é uma das nossas mais-valias e não devemos nem podemos diabolizá-lo. Eu fiquei surpreendido há pouco quando ouvi, não estava a ver, mas ouvi o Sr. Deputado João Dias, do PCP, questionando esta mudança perigosa da agricultura e, ao mesmo tempo, dizer que o PCP estava sozinho na defesa da Alqueva, o que não é verdade, como todos sabemos. O Sr. Deputado faz hoje 40 anos, é muito novo, portanto há uns mais velhos que cá estavam e que lutaram e que testemunham que houve muitos que defenderam e que lutaram por Alqueva, mas agora, depois disto, perguntamos, então Alqueva para quê? Fazer Alqueva para ficar tudo na mesma? Termos aqui um lago para mostrarmos e não aproveitarmos ou não tirarmos? Diz ele que o projeto, não li essa parte do projeto, impede e põe um limite de 30% na utilização de culturas intensivas. Então o regadio é para quê? O regadio não é para promover uma intensificação da agricultura, proporcionar melhores produções. O regadio, sem dúvida nenhuma, traz intensificação da agricultura e não é novidade para nenhuma essa situação. Mas foi por isso que lutámos. Lutámos durante décadas pela construção da barragem de Alqueva, pelo regadio, por uma agricultura diferente para melhor e pelo desenvolvimento da região. Agora que ele está aí à vista, não podemos diabolizá-lo. E deixa-me só fazer, Sr. Presidente, deixar aqui algumas questões breves aos nossos convidados. Eles já esclareceram parte dessas mesmas dúvidas que eu tinha, pedindo-lhes que se pronunciassem sobre algumas acusações que penso que sem fundamento são lançadas sobre o olival. O olival intensivo implica um enorme gasto de água e contamina águas superficiais e subterrâneas, envenenando, como dizem, o Alentejo. Esta é uma questão. Outra questão é se o olival, como é feita a acusação, o olival intensivo destrói os solos. Uma última acusação que penso que deveria ser tomada em consideração e penso que já foi abordada por qualquer um dos dois nossos convidados, é que o olival intensivo representa um perigo para a biodiversidade. Há aqui uma certa contradição quando se diz que põe em causa a biodiversidade e, ao mesmo tempo, se diz que a panha noturna tem uma mortandade enorme de aves. Então, se não há biodiversidade, como é que acontece essa mortandade à noite? Eu penso que o meio termo, e deixe-me só fazer uma última referência, Sr. Presidente, eu julgo que os nossos agricultores hoje revelam uma grande responsabilidade pelas práticas que colocam no terreno, nomeadamente resultado de estudos desenvolvidos que põem em causa ou põem a dúvida da possibilidade e põem a possibilidade desta mortandade noturna, eles próprios tomarem a decisão de suspenderem a apanha noturna de azeitona. E, Sr. Presidente, queria agradecer-lhe, portanto, a oportunidade aqui à distância e, sobretudo, agradecer aos nossos convidados a forma esclarecedora que, no meio de tanta acusação, sem fundamento e de uma forma muito concreta, com base sustentável, nos ajudaram aqui a ter uma visão diferente sobre esta nova realidade do Alentejo, esta feliz e nova realidade do Alentejo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e tem a palavra para apresentar o Sr. Deputado João Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero começar por saudar e agradecer muito esta audição e a presença do Sr. Presidente do INIAV e da EDIA nesta sala. A relevância da vossa participação e da vossa presença aqui é acrescida no sentido em que esta própria Casa tem, nos últimos tempos, provocado alguma poluição e alguma contaminação negativa e que os senhores hoje nos vieram aqui, de alguma forma muito sensata, inteligente, comprovar de que alguns enigmas que para aí andam não passam de charlatices. Permitam-me que utilize este termo. E todos os cuidados são poucos quando, na sociedade portuguesa, até o próprio Ministério da Educação, há pouco tempo, permitiu que, atendendo às circunstâncias em que estamos a passar, as próprias aulas de telescola permitissem que esta contaminação chegasse aos mais jovens e que o homem agricultor comece a ser visto por parte das crianças quase como que um inimigo público e um inimigo do ambiente. E, portanto, quero ressalvar e enaltecer a participação de Vossas Excelências aqui, porque hoje, com dados científicos, com dados concretos, ajudam a dissipar este fantasma que paira na sociedade portuguesa. De forma mais gravosa, quando algumas das forças políticas deste Parlamento, que insinuam determinadas políticas e determinadas práticas, no momento em que deveriam estar para vos ouvir, primam pela ausência e não estão para ouvir o contraditório. E, portanto, queria deixar esta primeira nota. A segunda nota, dizer-vos que celebramos, no momento em que os senhores nos falam do Alqueva, um momento na história de Portugal importante, porque deveremos estar todos de congratular-nos com aquilo que foi um dos maiores investimentos agrícolas em Portugal e com o sucesso, o que nem sempre acontece com os investimentos que fazem, os investimentos públicos que se fazem em Portugal, e aqui é um exemplo claro de que os dinheiros públicos foram bem empregues, de que resultou. E o exercício que deveríamos fazer era o que é que seria hoje o Alentejo, ou o que é que continuaria a ser o Alentejo, sem o Alqueva que temos hoje. A tendência era ter uma desertificação, e a desertificação não só da propriedade e dos solos, e era ter uma desertificação também das populações. Os senhores hoje também nos trouxeram aqui um conjunto de informações que provam e comprovam perfeitamente aquilo que é o sucesso do Alqueva. Até na criação de postos de trabalho. Falaram em 10 mil novos postos de trabalho. Há pouco, um dos intervenientes que esteve na audição anterior nos veio dizer que o Alqueva estava a colaborar e a corroborar para o aumento das assimetrias económicas. E eu acho que há assimetrias económicas que são favoráveis, porque se tivermos um tabelamento por baixo e se quisermos manter sempre o rendimento das pessoas muito baixo, então o Alqueva é negativo, porque o Alqueva veio permitir que o rendimento aumentasse nas populações e que se gerasse emprego e riqueza. É evidente que há alguns problemas inerentes e até nessa matéria de alguns das matérias resultantes da produção do azeite, que é o ex-libris daquilo que estamos a falar, que é tão só um dos produtos mais nobres, mais conhecidos internacionalmente de Portugal, como sendo um produto como o melhor do mundo, reconhecido em vários países do mundo, que contribui fortemente para as exportações portuguesas, que é um caso de sucesso porque, ao aumentarmos os fatores de produção, aumentarmos a qualidade dos agricultores e os produtos que estão a desenvolver, fizemos com que as exportações portuguesas aumentassem e atingíssemos o tal autoaprovisionamento de 160%, como aqui e bem foi relembrado. Mas dizia-vos que, para alguns fundamentalistas também, que criticam o investimento hidráulico nas linhas de água, para o aproveitamento da água, para outros fins, deve-se sempre, nunca é demais, lembrar que
Há pouco tempo alguém fazia uma crítica pública dizer que nas albufeiras a água evapora. Vejam lá este crime. É que ela evapora antes de chegar ao mar, porque no mar ela também evapora. E, portanto, há aqui até um desconhecimento em algumas das críticas que vão sendo feitas. Eu queria, mais uma vez, saudar e agradecer a vossa participação. De facto, os produtos que o azeite português é um motivo de orgulho para todos nós, principalmente para a agricultura portuguesa, e aquilo que a Alqueva possibilitou foi que na produção agrícola nacional consigamos ser mais competitivos, consigamos ter um posicionamento mundial que nos dá escala e dimensão e consigamos até, pasme-se, valorizar aquele que é o olival tradicional. Porque conseguimos, de certa forma, ter uma diferenciação do produto que é conseguido no olival tradicional e que o olival tradicional ganha em todos os níveis se a nossa promoção e a nossa expansão lá fora do nosso azeite conseguir ter um efeito de escala e um efeito maior. E, portanto, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez e, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, enaltecemos e reconhecemos a importância deste setor para a agricultura portuguesa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Maria Manuel Rola. Olá, boa tarde, Sr. Presidente, obrigada. Quero também agradecer aos oradores que vieram aqui esta tarde trazer a informação que nos trouxeram. O Bloco de Esquerda tem apresentado projetos que vão no sentido de regular a instalação da agricultura intensiva. Das questões que levantaram aqui, principalmente na primeira intervenção da EDIA, há várias das questões que colocam como boas práticas que fazem parte precisamente do projeto de condicionação ou condicionar a instalação de amendoal e olival intensivo. Precisamente a questão da preservação das linhas de água e da proteção das linhas de água. Também a questão das SEBs para a biodiversidade ecológica. Aliás, a Organização Internacional de Luta Biológica e Proteção Integrada refere que as infraestruturas ecológicas de suporte à biodiversidade funcional para a prática agrícola devem ocupar um mínimo de 5%, sendo a proporção ótima de 15%. E estas devem ser, claro, instaladas e geridas de forma adequada. Todas estas questões são a face da responsabilidade relativamente à prática agrícola e de precaver conflitos que existem e que estão no território neste momento, como vimos, aliás, na nossa audição anterior. Vimos, por exemplo, numa das apresentações, a quantidade de terreno precário que está a utilizar e está autorizado a utilizar a água vinda do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, mas que está instalada sem uma avaliação de impacto ambiental, por exemplo. Instala-se também em algumas situações numa das questões que levantaram aqui, que é os charcos temporários mediterrâneos, que são protegidos por legislação europeia, que devem ser preservados, mas vimos várias imagens em que o olival intensivo ou o amendoal intensivo estava instalado precisamente em cima destes charcos. Isto são problemas concretos, para além dos problemas dos subprodutos que também analisamos. São problemas concretos e é irresponsável não se atuar relativamente a estes problemas, porque eles são visíveis, estão aí e estão nos territórios e distritos que têm vindo a ser mais afetados, nomeadamente Beja, e que tão bem conhecerão. Para além disso, o próprio ICNF levanta várias questões relativamente à intensificação da agricultura. No projeto Lucinda, Land Care in Desertification Affected Areas, o ICNF tem um fascículo só a tratar a questão da produção agrícola intensiva de regadio e o problema que isto traz, não só a água enquanto recurso crítico nestas regiões mediterrâneas, mas também a preocupação para todos estes países, que é a garantia de água
para consumo. Então, se nós estamos, neste momento, a intensificar a utilização de água, mesmo que sejam em culturas com menos utilização, temos que, em algum momento, ter um limite para esta intensificação. E é tão só isto que o Bloco de Esquerda tem vindo a levantar. Porque se é evidente que existe evapotranspiração, e a própria Ministra da Agricultura levanta essa questão, também é evidente que a intensificação da produção agrícola, ou a produção agrícola intensiva e superintensiva, já o diz o Tribunal da Justiça da União Europeia, pode ampliar e intensificar a desertificação dos solos, principalmente na zona mediterrânea. E quanto a isto eu gostava também de perceber, qual é a leitura sobre estas recomendações das diversas entidades, que com certeza não são os charlatões, sobre a possibilidade da intensificação da desertificação com a intensificação agrícola sem limites. Porque é disso que estamos a falar aqui. É necessário haver regulamentação, é necessário existirem limites à tomada sem qualquer regra, porque, de facto, temos fábricas em Fortes a laborar debilmente, temos conjuntos culturais já bastante antigos que foram dizimados, temos produção a ser instalada ao lado, precisamente, de casas, à porta e à janela de pessoas, e a questão é, isto não deveria, de alguma forma, ter alguma regulamentação para conseguirmos minimizar estes conflitos? Não deveríamos, de facto, instalar corredores ecológicos e garantir estas infraestruturas ecológicas num mínimo de 5% a 15%, tal como referem aqui a questão das SEBs, tal como referem a importância dos charcos temporários e das linhas de água para a garantia não só da produção agrícola, com garantias ambientais, mas também para a garantia da subsistência ambiental e da saúde pública, que em várias destas situações, e não é apenas uma, têm vindo a ser levantadas pelas pessoas que vivem ali ao lado. Vivem ao lado quer da extração de bagaço de azeitona, mas também das próprias culturas que estão a ser instaladas. E se não lhes parece que é uma irresponsabilidade não tomar iniciativas no sentido de minimizar estes problemas e de conseguirmos uma convivência, digamos assim, entre as diferentes necessidades, porque estes conflitos não me parece que, a atuar numa política cega, vão diminuir, só irão aumentar, porque eles de facto têm estado aí e nós temos tido acesso a eles. Quem vai aos territórios percebe, quem fala com as pessoas também percebe, e várias denúncias também nos chegam até nós na Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados do outro grupo parlamentar está inscrito ou está online? Pretende se inscrever? Não há mais ninguém? Então, dou a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Salema. Tem a palavra para responder às questões formuladas pelos seus deputados. Muito obrigado, Srs. Deputados. Começar por congratular com os comentários do Sr. Deputado Norberto Patinho e do João Moura também. Comentar que de facto, a mudança que nós estamos a assistir e que alguns não gostam, portanto, há alguns resistentes à mudança, essa mudança foi sonhada, foi desejada, foi planeada durante muito, muito tempo. Há registros que o projeto de Alqueva que datam de 1890. Portanto, há mais de um século que andamos a sonhar Alqueva e conseguimos concretizá-lo nos últimos 25 anos. Essa mudança foi para conseguir criar uma zona de alta rentabilidade, de alta produção. Por definição, o Regradio é uma zona, é a definição da agricultura intensiva. É o sítio onde nós aplicamos água artificialmente, porque o clima mediterrâneo não o fornece quando as plantas mais precisam, portanto, isso é outro pormenor importantíssimo, não é? O nosso clima mediterrâneo é uma exceção no globo,
na característica em que a curva da precipitação não acompanha a curva das temperaturas. Portanto, todos os outros climas da Terra, a precipitação cresce quando a temperatura aumenta. No clima mediterrâneo é ao contrário. Portanto, se nós não temos uma alimentação artificial às culturas, elas vão estar seriamente limitadas no momento em que têm o potencial máximo de crescimento. Exatamente. Portanto, quando as temperaturas, a maior parte das plantas tem um ótimo crescimento à volta dos 30 e tal graus, 32, 33 graus, quando as temperaturas estão a 32, 33 graus, as plantas querem crescer ao máximo e, em Portugal, quando essas temperaturas acontecem, a natureza não dá água. Portanto, ou nós lhes fornecemos, ou então elas não atingem o seu máximo potencial. O que o projeto Alqueva vem trazer é conseguir fazer a regularização interanual, portanto, dizer, guardar água do inverno para o verão e fazer a regularização também entre anos em que chove mais para os anos em que chove menos. Exatamente o que está a acontecer no momento em que estamos a viver. Portanto, nós há mais de 5 anos que não temos um bom ano úmido, mas ainda assim, como a barragem foi bem dimensionada, foi muito grande, foi feita a uma cota muito alta, portanto, com uma grande capacidade de armazenamento, conseguimos cruzar estes últimos anos de baixas afluências e conseguir, por exemplo, que Beja e Évora não tenham tido problema em 2017 no abastecimento público, porque se não houvesse Alqueva, isso era o que tinha acontecido. Uma seca como em 2017 tínhamos as duas maiores cidades do Alentejo, as duas grandes cidades do Alentejo, com muitas dificuldades de abastecimento público. Não é a agricultura, é o abastecimento público. Portanto, essa garantia que a Alqueva veio trazer é também muito relevante. Muito rapidamente, os comentários do Sr. Deputado Norberto Patinho relativamente ao gasto de água. De facto, o olival gasta cerca de 3 mil metros cúbicos de água por hectare, a vinha gasta cerca de 1.500, 1.800, 2.000, e são as duas culturas que gastam menos água. Se compararmos, por exemplo, com o milho, estamos a falar de 6.000, 7.000, 8.000 metros cúbicos de água por hectare. Portanto, por hectare, e face à produção e à riqueza que é capaz de gerar, o olival é das culturas mais eficientes que nós temos. Relativamente ao envenenamento, também é um mito. Há algumas estatísticas que mostram quanto é que o olival gasta de fitofármacos por hectare. Só em valor conseguimos mostrar que de facto, é uma cultura que não precisa de muitos tratamentos. Na destruição de solos, temos exatamente exemplos que mostram o contrário. Portanto, temos olivais que, por terem a não mobilização, por conseguirem manter um enrelvamento permanente, uma cobertura permanente do solo, conseguem melhorar a estrutura e a composição do solo, portanto, conseguem melhorar a fertilidade. Portanto, não é destruir, é ao contrário. Um olival, quando é bem mantido, o solo, depois de 10 anos ou 15 anos de termos o olival, fica melhor do que estava antes de ter o olival. E a biodiversidade, é óbvio que nós temos ali um ecossistema não natural e, portanto, não podemos comparar um montado rico com um olival superintensivo, não é a mesma coisa, mas, ainda assim, consegue dar abrigo a muitas espécies. A avifauna é um exemplo extraordinário. Se tivermos coberturas permanentes das entrelinhas, como é hoje a norma na zona de Alqueva, conseguimos atrair muitos insetos auxiliares e com eles vem todo um ecossistema. Deixem-me só dar também um exemplo que mostra bem o que é que nós conseguimos trazer positivo com água. Eu tive a sorte de estar presente no enchimento de uma albufeira, numa das albufeiras do sistema, na Albufeira das Almeidas, 24 horas depois da água lá chegar. Uma albufeira que não tinha, era uma zona seca, uma zona que não tinha nada, portanto um prado, em que havia uma ligeira depressão, se fez um muro e pôs água. 24 horas depois eu estava lá, e estava lá já um pernilongo. Um pernilongo é uma ave limícola que só existe, por exemplo, o símbolo de Troia. Portanto, é aquela árvore que tem umas pernas encarnadas muito compridas. Só existe em ambientes lacustres e em ambientes lagunares. 24 horas depois a ave estava lá. Isto diz bem o que é que a natureza consegue fazer para responder à presença da água. A água é um ímã, é um atrativo. A água é vida. Sabemos isto
instintivamente e conseguimos provar que é assim. Relativamente ao comentário do Sr. Deputado João Moura, de facto, a Alqueva é um caso de sucesso, estou completamente convencido disso. Temos hoje já regados cerca de 100 mil hectares. Hoje, em 2019, regámos 100 mil hectares no sistema. Havia muitos velhos do Restelo que há 10 anos atrás diziam que não íamos ter 1 hectare regado em Alqueva, que não ia haver agricultura nenhuma, que ia só haver campos de golfe. Não há um campo de golfe em Alqueva e há 100 mil hectares altamente produtivos que, quando comparados com os 1.900.000 hectares de superfície agrícola do Alentejo, mostram que, de facto, nós temos que pôr as coisas um bocadinho em perspectiva. Há, de facto, ali uma zona de agricultura intensiva, foi desejada, foi planeada, teve os estudos de impacto ambiental, todos os que eram exigidos com a legislação mais recente, digamos assim, e entrando na resposta aos comentários do Sr. Deputado Manuel Manuel do Bloco de Esquerda. Há, de facto, aqui um carimbo de aprovação ambiental, que é a Declaração de Impacto Ambiental, que tem o parecer também do ICNF, portanto, é um elemento-chave o parecer do ICNF. Muitas vezes esse parecer faz com que as áreas que são beneficiadas, portanto, aquelas que podem ser regadas, são alteradas por parecer do ICNF, e já existiram muitos casos. Temos agora um projeto, a ligação ao Monte da Rocha, que o Sr. Presidente conhece bem, sofreu uma alteração muito grande por recomendação do ICNF, e isso aconteceu no passado. Por exemplo, o Bloco de Faro, por causa da IBA de Cuba, sofreu uma alteração enorme por causa do parecer do ICNF. Portanto, não há o que às vezes parece que pintamos, que isto não há rei nem roque, não é assim. As zonas que estão definidas como sendo aproveitamentos hidroagrícolas foram alvo de um projeto e de um estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental depois é entregue à autoridade de avaliação de impacto ambiental e resulta, no fim, num carimbo, numa aprovação que é a Declaração de Impacto Ambiental, com condicionantes. Quase todas as nossas declarações de impacto ambiental têm condicionantes. Esses condicionantes podem dizer que esta zona não pode ser regada, esta cultura não pode ser feita, não pode fazer este género de intervenções. E esse caderno de encargos ambiental tem que ser observado e compete à EDIA fiscalizar e apontar quando há violações desse respeito, que é o que temos feito. Relativamente ao impacto patrimonial, que também foi referido, a Alqueva teve uma contribuição para o conhecimento do património arqueológico sem precedentes. É de tal forma que os especialistas, os arqueólogos, dizem que a Alqueva permitiu reescrever a história da ocupação humana da Península Ibérica. Foram descobertos mais de 2.000 sítios arqueológicos novos. Sítios que não se conheciam, que a comunidade científica não sabia que existiam. Pelo caminho, e depois, sem o conhecimento, sem a aprovação da EDIA ou das autoridades, houve também alguns que foram destruídos, alguns até por desconhecimento. Mas esses casos foram a exceção, não foram a regra. A regra foram todos os casos que foram identificados por intervenção das obras, foram catalogados, foram preservados ou foram retirados os achados e postos em museus ou em local seguro. Portanto, acho que o impacto no património arqueológico foi muito, muito positivo e até não esperado. Também um ponto que foi referido teve que ver com a proximidade a povoações. A proximidade dos aproveitamentos hidroagrícolas com as povoações é um dos pontos que é sempre visto na Declaração de Impacto Ambiental. Portanto, todas as áreas tiveram a aprovação das entidades oficiais. Mas, ainda assim, há alguns casos, muito por avanço da área urbana, que hoje estão próximo demais.
mas feito o levantamento, basta uma mão para contar os casos todos. Portanto, nós temos cerca de... São 5, não são cerca, são 5 casos em que conseguimos identificar culturas permanentes que estão perto, demasiado perto das povoações. Não são todas as povoações que estão rodeadas, que estão rodeadas por olival superintensivo. Não são todas as escolas do Alentejo que estão rodeadas por... Há 5 casos em que há proximidade. E esses 5 casos podem ser resolvidos. Podem ser criadas barreiras, podem ser criadas zonas de contenção, digamos assim, e de separação. Nos futuros zonas de regadio, com certeza que vamos ter um cuidado muito maior. Todos estamos mais despertos, não só os projetistas, como também as autoridades oficiais, a APA, o ICNF está muito mais desperto para esta problemática e vai ser mais exigente na aprovação destes projetos. Mas, relativamente ao passado, eu acho que com algum pequeno investimento vamos conseguir resolver os problemas. Em relação à questão dos corredores ecológicos, é muito interessante ter referido, porque é um projeto que a EDIA gostava de perseguir, a implementação destes corredores ecológicos, mas temos que perceber que estas imposições de algum set-aside, portanto, algumas áreas que têm que ser dedicadas à conservação de natureza, têm que ser conjugados com o regulamento e com a legislação dos aproveitamentos hidroagrícolas, que diz, portanto, o REJOA, diz que o regadio é obrigatório. Portanto, o REJOA diz que as áreas dos aproveitamentos hidroagrícolas, o regadio é obrigatório. E, portanto, se nós agora dizemos que temos que deixar de fora 5% ou 3%, ou a área que entendermos, para a conservação da natureza, então temos que alterar alguma coisa. Ou então temos que redesenhar as áreas beneficiadas. Acho que deve ser ponderada essa alteração, mas, quer dizer, do ponto de vista da EDIA, na responsabilidade da promoção dos projetos, essas preocupações hoje são, digamos, são o ar que respiramos. É aquilo que, como funcionamos hoje em dia, é sempre com essas preocupações, digamos que no grau máximo. Mas não podemos fazer alterações legislativas. Isto cabe a esta Casa, não é? Para concluir, Sr. Presidente. É só isto. Portanto, dizer que estamos completamente disponíveis para estudar e trabalhar com as forças vivas e com as organizações que queiram contactar a EDIA, apresentar os problemas e sugestões. A EDIA quer sempre estar do lado da solução. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, Sr. Professor Nuno Canada, quer acrescentar alguma questão? Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria só aqui de acrescentar 2 aspectos. Antes de entrar nos aspectos mais técnicos do olival, em relação, às vezes, a estas questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Patinho e também pelo Sr. Deputado João Moura e pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. As questões, há aqui aspectos muito positivos, mas também há muitos aspectos negativos que são levantados às vezes com uma base de conhecimento muito débil. Pelo menos as evidências científicas que nós dispomos não suportam em nada a maior parte dessas afirmações. Mas para além das bases científicas, há aqui uma coisa que eu penso que é importante, nós percebermos que é a maneira de pensar dos agricultores portugueses, que é uma garantia que nós temos adicional da sustentabilidade da agricultura. Se nós olharmos para o tecido empresarial dos agricultores portugueses, constatamos que mais de 95% são famílias, ou empresas familiares ou famílias. E a ambição de qualquer agricultor é deixar para os filhos a sua exploração agrícola em melhor estado do que a recebeu dos pais. E isto, eu acho que é o maior compromisso de sustentabilidade que nós podemos ter, é esta forma de pensar dos agricultores portugueses. E a forma como eles têm vindo a trabalhar mostram, de facto, que este caminho, no sentido da sustentabilidade, está a ser feito cada vez de forma mais adequada. Em relação aos aspectos mais técnicos, portanto, a questão colocada pelo Sr. Deputado Patinho relativamente
aos impactos ambientais do olival intensivo. Portanto, as culturas intensivas, e onde se inclui o olival, hoje em dia são tratadas de forma muito profissional, com muita incorporação de conhecimento técnico e científico, por um lado, e, por outro lado, com incorporação de ferramentas de agricultura de precisão. E o que é que isto nos permite fazer? Em vez de fazer as coisas como sempre se fizeram, permite-nos fazer as coisas à medida daquela cultura, daquela exploração agrícola, ou até de forma diferente nas várias partes da exploração agrícola. E aí está a agricultura de precisão, ou seja, só gastar a água que é precisa, só aplicar os fitofármacos que são necessários e, com isto, ter um impacto ambiental muito positivo, por um lado, mas, por outro lado, também ter um impacto económico mais favorável, uma vez que as contas de cultura, só gastando os fitofármacos necessários e a água necessários, são contas de cultura mais eficientes e mais competitivas. E, por isso, esta incorporação de conhecimento e tecnologia tem sido francamente importante para a sustentabilidade ambiental e também económica. No que diz respeito à questão dos solos, portanto, as evidências científicas de que dispomos, e nós temos muitos estudos feitos nesta matéria, mostram que as práticas estão a ser feitas nos olivais intensivos e a forma como eles estão a ser conduzidos, nomeadamente a não mobilização, os cobertos vegetais, que o Presidente Edia falou, a incorporação de restos de poda no solo e muitas outras boas práticas, mostram exatamente o oposto. Portanto, mostram que estamos a melhorar a matéria orgânica do solo e a evitar a desertificação. Portanto, se nos basearmos nos dados científicos que dispomos, apontam exatamente neste sentido. Em relação à biodiversidade, a biodiversidade faz sentido olhar para os ecossistemas. Portanto, nós não podemos olhar para a árvore sem olhar para a floresta. E muitas vezes olha-se para um exemplo pontual numa situação sem se olhar para a exploração toda, ou para uma área geográfica muito restrita sem se olhar para a área toda, porque quando nós planeamos por exemplo, uma plantação de olival ou de amendoal de grande dimensão, em que é previsto lá no meio ter ilhas de biodiversidade, ter zonas periféricas com todos estes aspectos que o Presidente Edia já explicou e que eu não vou voltar a falar, vemos que, em termos de ecossistema, do ponto de vista conceptual, as coisas são adequadas. Para além deste ponto de vista conceptual, nós começamos a ter estudos de terreno que mostram que, de facto, a biodiversidade é imensa nos olivais, incluindo nos olivais intensivos. E, portanto, mais uma vez, as evidências científicas de que dispomos vão no sentido de que este tipo de culturas também são favoráveis para a biodiversidade, executadas com as boas práticas que estão a ser executadas. E, portanto, aqui as boas práticas e a boa condução da cultura é a chave para os equilíbrios e para o sucesso nestas matérias. E eu penso que, em síntese, era isto que eu tinha para dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nuno Canada. E está assim concluída esta nossa audição. Agradeço ao Engenheiro Pedro Salema e ao Sr. Professor Nuno Canada a disponibilidade e os esclarecimentos prestados a esta Comissão, que naturalmente assim fica mais munida de informação para produzir melhor legislação. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.